Começando já para a nossa audiência entender, hoje o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais ele já tem a gente falava aqui no corredor aqui ainda na antessala, existe já uma experiência vasta em tragédias e situações onde você precisa fazer buscas, como ocorreu em tanto Mariana como Brumadinho. Acredito que até são situações mais tensas, porque é uma densidade diferente de uma água, para você encontrar as vidas, as pessoas também conseguirem sobreviver. Mas o Sul, hoje, ele passa por uma tragédia sem precedentes relacionadas à chuva. Queria entender qual que é a guarnição que o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais já enviou para o Rio Grande do Sul e o que está sendo feito de forma conjunta com o governo do estado do Rio Grande do Sul. Primeiramente, só contextualizar, como você mesmo disse, Minas Gerais, pela sua característica, nós temos aqui uma diversidade climática muito grande. Então, já há anos, décadas, nós convivemos com chuvas de intensidade mais variada, então, pelas próprias características construtivas, alagamentos, enchentes. Então, ao longo dos anos, e você lembrou aí Mariana e Brumadinho, mas tivemos várias outras, né? Miraí, lá na região da Zona da Mata, tivemos aqui recentemente Macacos, o transbordo da Valorec. Da Valorec. Então, sejam de barragens de água, barragens de rejeitos, a volumes de água, pela característica pluviométrica e construtiva do nosso estado. Então, e fomos desenvolvendo esta experiência ao longo do tempo. E já no último feriado fomos acionados pelo Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, tendo em vista a nossa proximidade. Então, normalmente a lógica se dá por apoio por proximidade. Então, do Rio Grande do Sul acionou-se inicialmente ali Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, e assim que amanheceu o dia nós fizemos um contato lá com o Rio Grande do Sul para entender qual que era a real necessidade. E designamos 28 militares. Esses 28 militares nós temos 2 cães, ou seja, 2 bombeiros militares acompanhados de 2 cães, equipes de busca e salvamento em locais de difícil acesso e uma aeronave para fazer esse apoio, um helicóptero. E para o transporte desses militares utilizamos um avião Gran Caravan, uma parceria nossa com a Secretaria de Estado da Saúde, e por terra, porque a grande característica desses eventos é a gente mandar apoio autossuficiente, não chegar no estado e demandar do estado algo que ele já está sofrendo. Então as equipes vão para se manter autossuficientes. Então nós mandamos 3 viaturas para apoio com 3 botes, que era um momento importante lá, com esses 3 botes, uma moto aquática, que é o jet ski, mais conhecido, e mais uma viatura com os cães, que é para dar esse apoio. Então, desde a quinta-feira, a gente está presente lá no Rio Grande do Sul e pretendemos, ao longo dos próximos 7, 10 dias, acompanhar essa primeira fase de operação lá no Rio Grande do Sul. Coronel, boa noite mais uma vez. Gostaria muito de dizer da honra de estar podendo aqui entrevistar o senhor. Eu tenho, assim como o Rodrigo, eu tenho certeza que a população brasileira tem o maior respeito pelo Corpo de Bombeiros. Eu acho que se tem uma instituição, né, Rodrigo, que é unanimidade em todo o país, são os Corpos de Bombeiros pelo país inteiro, de todos os estados. O trabalho que vocês fazem é realmente para lá de valoroso. Dentro desse contexto, e infelizmente, conforme vocês dois, o Rodrigo e o senhor, já falaram, Minas Gerais vem sofrendo com algumas tragédias ao longo dos últimos anos. Mas me parece, né, principalmente a tragédia de Mariana, de Brumadinho, são situações muito diferentes dessa vivida pelo Rio Grande do Sul. Toda a expertise, tudo que foi aprendido a duras penas nesses últimos anos, pelo fato de a gente estar falando de um relevo diferente, estamos falando não de lama, mas de inundação, de alguma forma isso vai ser aproveitado, essa experiência do Corpo de Bombeiros de Minas vai ser aproveitada. É possível que o Corpo de Bombeiros de Minas tenha algo a ensinar aos corpos de bombeiros dos outros estados? Ricardo, é um aprendizado constante, né? Hoje a gente tem um colegiado, esse colegiado é formado por todos os 26 estados e o Distrito Federal, é o nosso Conselho Nacional, e a gente se reúne ordinariamente 3 a 4 vezes no ano e trocamos experiências. Hoje mesmo estava falando com o próprio Rodrigo, fizemos uma reunião envolvendo todos os estados para que a gente
planejar-se, de acordo com a expertise de cada estado, o apoio que se dará a partir desse momento ao Rio Grande do Sul. Com certeza, pela sua colocação, Minas Gerais tem sim a levar e já está levando na própria cidade que atuamos, de Bento Gonçalves. A nossa equipe que está lá era uma equipe que participou do evento na Turquia e em Brumadinho, então uma equipe que ajudou a montar ali a coordenação, ajudou ali ao início desse restabelecimento. Então, sem sombra de dúvida que é uma troca de experiências e Minas Gerais tem não só a fornecer, mas a aprender. Porque o ano passado tivemos lá em setembro, era também uma questão de inundação, de enchentes, e hoje até mesmo o próprio centro de Porto Alegre foi afetado, ou seja, uma grande metrópole, uma grande cidade foi afetada. Isso tem a nos ajudar a compreender esses fenômenos. Coronel Erlon Dias, o senhor, quando a gente se encontrou, me falou algo que eu fiquei assustado, assim, preocupado. Além de tudo, o senhor está de chikungunya. Há 60 dias lutando contra algo no qual a população vem sofrendo, que não só a chikungunya, como a zika e a própria dengue. Eu contextualizo a situação, primeiro para poder reforçar ainda mais o meu agradecimento de mesmo nessa situação o senhor estar presente a dar aí as informações para a nossa audiência, mas até mesmo para poder utilizar dessa sua situação para poder alertar as pessoas e te fazer uma pergunta. Com essa chuva, os casos de dengue, chikungunya e zika também pode se amplificar lá no sul por conta da água, da questão da chuva, ainda pode piorar aquilo que no Brasil inteiro já é caótico? Bom, apesar de ser uma questão de saúde pública, normalmente quando as chuvas vêm, a intensidade diminui. Quando ela passa e que as viroses, de uma forma geral, os mosquitos, ou seja, pós-chuva, é possível que tenhamos mais eventos. Talvez não dengue, chikungunya, porque já tem um período específico do ano, que é pós-verão, e a gente já pega ali as doenças respiratórias aqui nesse início do ano. Mas com certeza, com as águas baixando lá no Rio Grande do Sul, virose de uma certa Existem outras questões que vão afetar, com certeza, se não tiver nenhuma ação mais específica, a população rio-grandense. Coronel, o senhor explicou para a gente já um pouquinho, resumidamente, do número do efetivo que está sendo transferido e como que vai se dar o trabalho em cooperação com outros estados. Eu gostaria de saber o seguinte: Minas Gerais, a gente tem alguma tecnologia a acrescentar ao estado do Rio Grande do Sul, aos demais estados? Tem alguma coisa específica nossa aqui que a gente está levando para lá para auxiliar nesse resgate das vítimas e até mesmo, de alguma forma, né, na reparação de danos imediatos? Hoje nós temos, como eu disse, nós já sistematizamos muito o treinamento e a qualificação, então hoje as informações já estão bem diluídas, mas Minas Gerais hoje tem alguns equipamentos que eles têm um ineditismo no país. Nós temos um kit específico de escoramento, que se fosse um evento dessa magnitude lá no Rio Grande do Sul, com certeza faríamos esse deslocamento. Temos um equipamento que só existe em Minas Gerais, que utilizamos na Turquia, que é o detector de vidas, que ele é um aparelho que detecta os sinais vitais de uma pessoa que está soterrada. Então, como é que funciona a partir de agora? Nós vamos estar em outras fases das buscas. Então, em determinada fase, é possível que sejamos acionados para estes equipamentos estarem lá no local. Esses equipamentos, eles são transferíveis? Dá para poder levar até lá? Ou são equipamentos grandes demais, como esse que o senhor falou de escora? É possível transportar isso para lá? O kit de escoras, ele é como se fosse um container, ou seja, através de caminhões tem que ser levado. O detector de vida já é um pouco menor, é mais tecnológico. É possível transportar por aeronaves ou até veículos, então a gente tem essa facilidade de poder fazer esse transporte. E só complementando, Rodrigo, Rio de Janeiro e São Paulo, por serem estados maiores, eles têm alguma tecnologia que a gente não tem aqui, que está sendo levada lá para o sul? Hoje, carros anfíbios, por exemplo, a gente fala muito sobre isso. Eu ouvi algumas matérias, a necessidade de ter carros que consigam transpor algumas áreas que, de fato, não tem mais estrada, não tem mais... Nós apoiamos, Rodrigo, anteontem, através do nosso avião, o transporte de alguns materiais nossos, mas ajudamos principalmente tem uma empresa privada que ela está desenvolvendo um carro anfíbio e ele foi levado lá para não só testar, porque nós já o testamos, mas para que ele seja utilizado. Então, assim, existem tecnologias, mas hoje o que lá precisa são técnicas de buscas
a pessoas desaparecidas, em especial a evacuação para as áreas mais seguras. O senhor comentou comigo que ainda tem cidade que não foi acessada. Então a gente não consegue ainda ter uma dimensão do tamanho do dano ainda. Existe alguma expectativa para que se acesse essa cidade? Qual a dificuldade ainda de chegar nela? Questão de acesso, literalmente, já é algo... Como nós, Minas Gerais, São Paulo, nós atuamos logo nos primeiros dias, a primeira fase que a gente chama, Rodrigo, é a fase primordial, que é a de busca por pessoas vivas. Então, ali a gente utiliza o que está disponível, em especial aeronaves e as equipes, né? Hoje, o que se tem de dimensão no Rio Grande do Sul é mais de 400 cidades que existem no estado, 330 no mínimo sofreram com as chuvas. Então, e como eu te disse, como nós fizemos uma reunião hoje pela manhã, ainda existe um município no Rio Grande do Sul que ainda não teve o acesso na sua totalidade, principalmente por falta de aeronaves. Então, alguns corpos de bombeiros, Força Aérea já estão providenciando para que essas aeronaves cheguem ao Rio Grande do Sul e possam fazer esses acessos devidos a esses municípios. Mas estamos passando por uma fase dessa busca por pessoas vivas e entrando nos próximos dias numa fase mais complexa, que é por buscas já de pessoas desaparecidas, vítimas, que vítimas que porventura passou-se mais tempo, a gente não tem muita notícia. Então é uma fase um pouco mais delicada e principalmente passando o tempo nós vamos ter que utilizar cães e maquinário para poder fazer esse tipo de resgate. Pela experiência do senhor, qual que é o período máximo que vocês acreditam ainda ser possível encontrar vidas ainda nessas situações? Rodrigo, isso é muito... Porque a falta d'água, né, é um problema grande também de pessoas que estão, às vezes, também já combalidas, mas também ainda falta o acesso a uma água potável para ele poder não desidratar. A gente não tem um período específico, né? A gente falar em dias é muito arriscado, porque nós tivemos exemplos de 10, 15 dias de pessoas presas em determinados locais que foram encontradas vivas, né? Então, obviamente que a cada dia que passa, a cada circunstância que passa, então assim, determinar dias é algo assim que não nos cabe, né? Mas estamos chegando no período em que a possibilidade ela vai reduzindo, né? Já estamos mapeando determinados locais e a questão é, a cada momento que passa, essa dificuldade aumenta cada vez mais. Coronel, desse efetivo que está se deslocando para o sul, a data de retorno, a prazo de retorno, é um efetivo que vai, enquanto as buscas não terminarem, vão ficar por lá. E em complemento a essa pergunta, é óbvio que vocês têm um planejamento local. Eu quero crer, eu tenho certeza que esse efetivo não faz falta no momento para Minas Gerais. É isso mesmo, né? Sim, Ricardo. Brumadinho nos ensinou muito, né? E até a gente aprender essa rotina, mesmo com doutrinas nacionais e internacionais, hoje a gente tem uma média de trabalho, até mesmo para o estresse dessa equipe, de 7 a 10 dias. Então nós estamos lá preparados com autossuficiência, ou seja, não vamos depender de nada de nenhum órgão público local ou privado, de entre 7 a 10 dias estar operando. E após esta operação, sim, a gente vai manter. Você fez uma segunda pergunta? Sim, né? Então esse efetivo deve retornar para Minas Gerais entre 7 e 10 dias depois do trabalho, é isso? Ou eles permanecem exatamente. lá? E aí vai uma outra nova equipe substituir ou não? Como que isso... O que acontece? Como nós estamos envolvendo todos os estados, a gente vai... agora nós estamos preparando toda a equipe do Nordeste que vai descer com os bombeiros e vão fazer esse rodízio. Provavelmente nós vamos entrar com uma segunda equipe daqui algum tempo para poder fazer esse apoio lá no Rio Grande do Sul. E é uma equipe que, como eu falei, tenho certeza que tem um planejamento que não vai fazer falta aqui. E é uma equipe de elite, vamos chamar assim? É uma turma especializada nisso ou é um efetivo normal? Ricardo, é só assim, não gostaria de tratar como elite, porque eu considero todos os militares numa capacidade mais alta. Mas o que acontece? Após esses eventos, nós criamos o Batalhão de Emergências Ambientais e Desastres. Esse é um batalhão que ele faz o recobrimento para esse tipo de emergência. Então nós temos as unidades ordinárias em toda a nossa RMBH interior. Então o que acontece? A rotina ela não fica prejudicada. A sua pergunta foi, nós mandamos os militares que não impactam no nosso atendimento ordinário. E como é uma tropa especializada, ou seja, ela tem uma capacitação maior, ela tem uma quantidade de treinamento maior, então essa equipe vai. Porém,
Hoje nós conseguimos estratificar dentro do Estado pessoas também com essa qualificação. Então, muito provavelmente, numa próxima equipe, nós vamos conseguir mandar militares de Juiz de Fora, de Uberlândia, de Governador Valadares, que têm o mesmo treinamento dessa primeira equipe emergencial. Atualizando aqui alguns números desse desastre que ocorre agora no Sul, os números de mortes subiram para 83 no último boletim divulgado pela Defesa Civil na tarde desta segunda-feira. São investigadas outras 4 mortes, além disso, há 111 pessoas desaparecidas, 291 pessoas feridas, são 149,3 mil pessoas fora de casa, 20 mil pessoas em abrigo, 129.200 pessoas desalojadas na casa de familiares ou amigos. Ao todo, 364 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 873 mil pessoas. Então, acho que é um dos maiores casos assim, de desastres, de calamidade pública registrados no estado do Rio Grande do Sul. E a gente vê, ao mesmo tempo, se há possibilidade de ver algo positivo, são os voluntários, são aquelas pessoas que se prontificam a dedicar o seu tempo, o seu esforço, a sua até mesmo doações, como a gente vai falar ainda hoje no programa, dos canais oficiais, para que ninguém caia em nenhum tipo de golpe, porque isso ocorre também, é o lado negativo também do ser humano. Mas os voluntários, aquelas pessoas que se prontificam a estar disponíveis para que o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil os utilizem. Como que é feito esse contato e o que você poderia falar para as pessoas, o senhor poderia falar para as pessoas que queiram se prontificar a voluntariar e ir ao Rio Grande do Sul para poder ajudar de alguma forma? Bom, Rodrigo, eu acho que a primeira questão, e eu volto a insistir, que Brumadinho nos ensinou muito, eu vou sempre estar falando isso, né? O voluntariado é algo extremamente fundamental. Eu acho que a primeira questão é verificar qual é a demanda do Estado e assim procurar os órgãos públicos e ali se informar para poder se deslocar ao Rio Grande do Sul. Porque o que nós vimos nos últimos dias é a dificuldade de chegada, a dificuldade de locomoção. Então, qualquer deslocamento que ele não esteja programado, em vez de ajudar, vai dificultar. Então, hoje, o que a gente vislumbra muito mais uma ajuda humanitária. Então, ou seja, eu acredito que as doações que você vai dizer seja fundamental para o restabelecimento e deixar cada setor, né, com a sua atuação específica. Então, o voluntário, se ele quer atuar, ele procura aquela ação que ele queira prestar. Se não conseguir no Rio Grande do Sul, pode procurar, né, se é de Minas Gerais, procurar os órgãos públicos de Minas Gerais, como a gente mesmo viu a equipe da Copasa se deslocando, o nosso avião lá para o Rio Grande do Sul, para que faça essa sua atuação de forma coordenada e controlada. O senhor falou que esse trabalho das corporações de todos os estados, existe um comando central, um comando nacional do Corpo de Bombeiros, é isso? É isso mesmo? Sim, nós temos uma liga chamada Liga Bom, que é o Conselho Nacional. E tendo em vista esse aporte logístico, foi montado um gabinete de crise no estado do Goiás, que é onde está a presidência, e lá todo o nosso apoio é aportado para esse gabinete de crise, que faz a gestão do emprego no Rio Grande do Sul. E esse Conselho Nacional está submetido a algum órgão oficial, algum ministério específico? Não, ele foi reconhecido agora numa lei recente, ele tem autonomia própria e ele é formado por todos os comandantes gerais de todos os bombeiros dos estados. Mas a estrutura, então, é formada pelos próprios... a gente normalmente... Mas a dotação orçamentária, tudo isso vem de onde? De cada corporação? Exatamente. Hoje a gente faz, uma mensalidade de cada órgão, né, de acordo com as questões orçamentárias, e a presidência ela vai fazendo essa gestão através de uma equipe exclusiva para essa gestão desse conselho. Que não está sob gestão, então, do governo federal? Ainda ou de não. nenhum governo... A nossa ideia é que futuramente estejamos... Como foi reconhecido apenas o ano passado, Ricardo, então a ideia é fazer uma estrutura que possamos nos instalar em Brasília, que entendemos ser um local central, e de lá a gente consiga fazer toda a articulação. Coronel, quando a gente vê uma situação como essa, a gente fica tentando, né, entender os primeiros passos, quando chega uma guarnição dos estados e quando vocês tomam os primeiros comandos. Qual é a primeira ordem de urgência para que vocês consigam já traçar uma estratégia para trazer
as primeiras vidas, existe alguma prioridade dentro do tamanho da cidade, facilidade de deslocamento? Como que é criado esses critérios para que as guarnições possam se deslocar de forma correta? Bom, a primeira circunstância é reconhecer. Nós vamos reconhecer o local, porque não existe local igual ao outro. Então, feito o reconhecimento, o mapeamento, por mais que isso seja emergencial, levantar as informações de possibilidade de vítimas e, assim, dividir em equipes com coordenação, com especialização ou com conhecimento, e a busca inicial é sempre pelas pessoas vivas. Essa é uma diretriz macro e inicial de toda essa circunstância. E o estabelecimento de um ponto de coordenação, a gente chama de posto de comando. Isso pode começar no local, isso pode ser dentro de uma viatura, isso depois vai se expandir ou vai ser realocado para um local onde dali vão ser emitidas diretrizes, por exemplo, de necessidade de empenho aéreo, de necessidade de cães, de necessidade de qualquer outros materiais e equipamentos de apoio. Essa equipe que está indo de Belo Horizonte para lá, ela já tem um local definido onde que ela vai atuar? Se é capital, se é interior, qual cidade? A equipe de Minas, como lá já havia esse posto de comando operacional na sede do comando do Rio Grande do Sul, do Bombeiro do Rio Grande do Sul, nós fomos, ao chegar lá, fomos designados para um local específico, que era Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Então, a cidade, como tinha uma característica de soterramento, e a nossa experiência demonstrou isso, nós fomos alocados, a primeira equipe para Bento Gonçalves, mapeamos e atuamos. Como nós fomos com botes, 3 botes aqui de Minas Gerais, e a cidade de Canoas estava com uma necessidade muito grande para o uso desse equipamento, logo após o estabelecimento em Bento Gonçalves, fomos realocados, parte da nossa equipe, para Canoas, onde estamos atuando, nessas 2 localidades. Canoas, e aí perto, salvo engano, chama São Leopoldo, a cidade, ou seja, é a parte que coube a Minas Gerais, Bento Gonçalves, Canoas e região. Coronel, a gente vê que as questões meteorológicas, elas são difíceis de serem previsíveis. Assim, não dá para a gente adivinhar muito, por mais que você tenha aí já uma série de equipamentos capazes de gerar uma previsão do tempo. Primeiro, qual órgão que está submetido a essa gestão da meteorologia para fazer essas previsões e gerar os alertas antecipados? E segundo, o Brasil, não falta no Brasil um investimento nessa área. Eu falo porque é muito comum você estar nos Estados Unidos, por exemplo, o seu celular, ele te dá uma previsão irritantemente precisa. Assim, em Nova York, eles conseguem falar, por exemplo, a velocidade do vento, tal hora, e a chuva, e eles não erram. É impressionante o quão previsível e assertivo são os equipamentos utilizados por ele. Para quem é um civil, aquilo te dá um certo conforto e um tempo de reação mais adequado. No Brasil, falta investimento nessa área ou existe alguma questão que o senhor acha que é mais complexa de fazer essa gestão meteorológica no Brasil do que em outras áreas? Rodrigo, falar que falta investimento talvez seja um pouco ousado da minha parte, mas eu acho que um planejamento adequado seria o que eu te diria que a gente precisaria melhorar. Porque a tecnologia está aí, né? A gente já conhece a tecnologia. Eu acho que vale a pena a gente pensar no fortalecimento das defesas civis, tanto municipais quanto a nossa Defesa Civil Estadual, que tem feito um brilhante trabalho. Brilhante trabalho. Exatamente. A Defesa Civil de Minas Gerais é um exemplo. Inclusive a equipe da Defesa Civil Estadual está lá com a gente, né? Então é uma parceria de longa data. Mas eu acho que realmente esse planejamento, esse pensamento do que a gente precisa. Hoje a gente já tem algumas ferramentas aqui, mas talvez não com a grande precisão, né, que você citou dos Estados Unidos, mas a gente já consegue, por CEP, receber determinados informes, que no passado não era recente, mas posso, talvez pela experiência nossa, dizer que o planejamento a gente precisa melhorar. Essa comunicação que se antevém à própria cidade, ao próprio cidadão, para que ele possa ter aí as medidas... Para que ele possa, no mínimo, né, ter as condições de tomar uma ação adequada, né, para preservar a família que está ali sob a custódia. Isso de alguma forma ocorreu lá, né, no Rio Grande do Sul. O governo do estado ele emitiu alertas. Foi possível evacuar uma série de pessoas. Ninguém imaginou, acho que... A dimensão não. A dimensão foi difícil de ser... Lá nós tivemos sim já uma evacuação bem importante, que talvez, né, sem sombra de dúvida, salvou muitas vidas. Eu não tenho a mínima dúvida. O senhor falou de Brumadinho, né, das lições de Brumadinho. Todos nós nos recordamos de uma equipe de Israel que esteve aqui auxiliando. Isso deixou um legado, deixou um aprendizado que hoje está sendo usado no Rio Grande do Sul?
Ou são situações muito diferentes? São bem diferentes. Israel, nós aprendemos muito. Eu lembro que foram algumas críticas, mas na verdade hoje mesmo comentava sobre essa questão. Dos primeiros momentos ali, eles trouxeram uma questão da gente estar mapeando celulares, rádios, que naquelas primeiras semanas foram fundamentais para a gente identificar vítimas, mas a vivência que eles têm, e a gente não perdeu o contato com a equipe de Israel, é que eles convivem com terremotos, com situações que em tese nós não estamos acostumados, né? Mas então essa troca de informações foi importante. Nós temos, posso dizer, muito mais situações em Minas Gerais que se assemelham ao que acontece no Rio Grande do Sul do que a própria equipe de Israel teve para nos ensinar aqui. A gente vê, e são situações distintas, eu tenho certeza, mas as calamidades elas estão ficando cada vez mais frequentes, principalmente quando se diz relacionada à chuva e o fluxo de rios invadindo cidades. Então as pessoas, principalmente quem nos ouve, recentemente Belo Horizonte, uma cidade que ainda sofre, melhorou bastante essa questão pluviométrica da cidade, já foi bem pior, mais aguda, hoje ela está mais controlada. Mas qual o conselho o senhor pode dar para aquela pessoa que em algum momento ela passa por uma situação dessa, ter algum protocolo que ela deve adotar, estando dentro de um carro, dentro de uma casa, que vê a água invadindo, tem alguma coisa que ela pode fazer até mesmo na sua casa para que dê a ela uma capacidade de fuga e segurança maior? Existe algum tipo de planejamento nisso? Porque eu vejo que falta talvez um pouco de comunicação por parte da população e educação para que as pessoas saibam como agir. Algumas pessoas acabam perdendo a vida agindo de forma errada, né? Fica nervosa, natural, as pessoas não são treinadas para isso, mas que algumas medidas poderiam ser tomadas para diminuir aí um pouco mais essas vítimas, né? Acho que algumas questões são fundamentais. Primeiro, o acompanhamento da meteorologia. A gente não pode brincar com a meteorologia. Então, quando se tem sinais de chuvas, as chuvas elas se apresentam, realmente tomar esse cuidado. Pessoas que moram em locais que já, pela sua característica, são de risco, devem, né, a esse primeiro momento, estar sempre preocupadas. Os veículos, a gente vê hoje, você citou Belo Horizonte, né, tem algumas placas, cuidado, inundação. Então, carro, aumentou o volume de água, passou ali, né, acima da roda, tomar cuidado, tentar sair. E quando realmente o carro apagar, o motor apagar, não ficar dentro do carro, ir para cima do veículo, aí você vai ter... Também não tentar pular para fora, de forma alguma, né? Não, nunca tentar atravessar cursos d'água. Então isso E obviamente se informar. Às vezes é mais complicado, mas tentar se informar, porque isso com certeza vai dar algum direcionamento para preservar. A gente já viu assim, que Minas Gerais evoluiu muito na questão, até que o senhor falou sobre as placas de evacuação e tudo. Hoje as pessoas que ainda moram naquelas áreas de autossalvamento, famosas áreas de autossalvamento, elas estão mais seguras com relação ao que já foi feito referente às barragens, as questões também das pessoas que estão... A gente falou sobre Raposo, a gente esteve acho que foi 4 anos, pode ser, Raposo, não me recordo bem, que o rio subiu muito rápido e pegou a cidade inteira foi uma visão bem assustadora. Eu estive lá pessoalmente, mas conseguimos aprender com isso, teve lições aprendidas onde hoje já é mais seguro ou a população já tem mais informação referente a essas questões? E, com certeza. O aprendizado, agora, principalmente no conhecimento. A gente passou a ter o conhecimento de locais que passam a ser mais seguros, de locais que passam a ter mais risco, mas nada disso vai funcionar se não houver uma consciência de quem vai ser acionado para essa questão. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma edificação, e me permita fazer essa comparação, de quando nós temos ali um alarme de incêndio e que a pessoa hoje escuta o alarme e acha que é um simulado ou acha que aquilo não vai valer nada, acho que a conscientização talvez seja mais importante. Então, as zonas de autossalvamento, hoje nós temos mais de 400 barragens ainda no estado, algumas delas ainda com problemas estruturais, né? E aqui eu não estou entrando na parte técnica, não me cabe, sim, situações que merecem acompanhamento. Então já estão sendo mapeadas, a gente está evoluindo bastante, zonas de autossalvamento, locais em que as pessoas devam se reunir, que estarão seguras. São feitos estudos de onde o rejeito, a água vai caminhar e onde ela vai impactar. Então eu acho que a principal condição que eu trago é a conscientização. Olha, estamos ali, o risco está presente,
precisamos cumprir as orientações. Muito bem. Ketman. Bom, Coronel, obrigado pela sua participação, por trazer luz aí para a nossa audiência. A gente, em Minas Gerais, nossos colegas do Sul recebem aí não só a atenção de vocês, mas tenho certeza que todo o carinho do povo mineiro que passa por situações, já passou por situações semelhantes, sabe a dor e a dificuldade que é de você perder literalmente tudo que você... Né, teve pessoas que perderam, milhares de pessoas perderam aquilo que tinha, e que a gente torce para que os períodos chuvosos também deixem... Existe uma previsão para essas chuvas passarem? Já tem algum acompanhamento meteorológico? Essa situação deve melhorar ou ainda existe aí uma fase aguda? Rodrigo, a perspectiva no Rio Grande do Sul ainda é de termos volumes de chuva até na próxima sexta-feira, que ainda vão impactar não só nesses municípios, mas como o estado como um todo. Bom, então basta nós rezar e torcer para toda força possível para os nossos colegas. Pessoal, a gente fala muito sobre essas questões dos voluntariados e até mesmo como algumas pessoas se unem para poder trazer aí um pouco de alento para aquela turma lá do Sul que está passando por uma situação delicada, complicada, e que a gente tem um carinho enorme por eles e pelo fato até mesmo da empatia, né, do mineiro, de já passar por isso de uma forma também muito recorrente. Então, algumas informações adicionais aqui que eu acho importante ser dita, que, por exemplo, o Tribunal de Justiça, o TJMG, na figura do senhor ministro Salomão, eles fizeram uma doação de 10 milhões de reais para as vítimas do Rio Grande do Sul. Além dele, a gente trouxe aí outras iniciativas, a própria Copasa contribuindo, como foi dito, então 22 técnicos da Copasa. Essas horas, a gente nem imagina o que é o básico do necessário, mas o próprio fornecimento de água é o primeiro que é contaminado, porque você acaba, né, atrapalhando muitas questões. A gente acha que é só na questão acima do solo, mas vocês imaginam o que vira bagunça abaixo do solo também. Então, muito legal a figura do presidente aí, Guilherme, da Copasa. A gente quer trazê-lo também para falar um pouco sobre essa ajuda e a contribuição da Copasa. Eu fico, Ketman, bem emocionado em ver essa solidariedade. Eu acho que o ser humano se torna maior quando ele tem a oportunidade de se doar, a oportunidade de trabalhar a empatia e de entender o seguinte: vamos deixar as questões efêmeras, pequenas de lado, políticas, ideológicas, que são pequenas e mesquinhas, e vamos nos focar em salvar a nossa espécie, salvar os nossos comuns e assim trazer aí um pouco de alento para eles. É uma coisa que me emociona sempre. A mim me emociona também, Rodrigo. É uma pena que a gente é minoria, né? Porque o que tem de gente fazendo barulho onde não devia é impressionante. E é bom, Rodrigo, mandar um alerta para a galera que quer ajudar, porque da mesma maneira que nesses momentos tanta gente bem intencionada, gente do bem, está querendo ajudar o próximo, o que tem de picareta também se aproveitando para dar golpe, né? E todas as tragédias a gente vê isso acontecer. Então, pessoal, ajuda sim, mas tenta ficar esperto para não ajudar as pessoas erradas. E para facilitar, gente, as informações, a gente vai colocar agora na tela aqui o QR Code. Já está aqui, ó, o Pix SOS Rio Grande do Sul. Se você apontar o seu celular, você faz a doação. E para você que está nos ouvindo no carro, eu vou evitar de falar os números do Pix e também trazer alguma informação que eu tenho medo das pessoas anotarem errado. Eu vou pedir à nossa turma da rede social para poder postar no perfil da 98, eu vou repostar no meu também. Peço Ketman, toda a equipe do Talks, para que a gente faça uma grande corrente de divulgação do correto, do QR Code correto. Aí as pessoas falam, isso é o poder público que tem que tomar conta e tudo. Se a gente for esperar o poder público resolver esse problema, as pessoas que estão lá, infelizmente, talvez não vai ter esse tempo necessário. É que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Eu acho que todo o poder público está mobilizado e a gente deve avaliá-lo sempre nas consequências, né? Após o fato. Eu acho que julgar hoje a atitude do poder público se torna prematuro, se torna politizado e a gente acaba correndo riscos, a não ser questões pontuais de falas infelizes, de situações que poderiam ter sido diminuídas e que não foram. Mas até eu prefiro, nesse momento, evitar essas críticas, porque agora não é o momento de criticar absolutamente nada nem ninguém. É o momento agora de ser solidário, de ter empatia e de buscar trazer aí o máximo de conforto possível para essas pessoas que estão sofrendo. Depois, quando tudo passar e a gente estiver fazendo aí um balanço, aí a gente pode sim
nos dar o direito de criticar, de trazer aí uma informação até mais precisa, né, Kettmann? Porque no momento atual, eu acredito, espero e torço para que todos os entes públicos estejam fazendo o melhor que pode e que deve. Enfim. Rodrigo, e aproveitar esse alcance enorme que a Rede 98 tem, principalmente em Minas Gerais, lembrar para nós, mineiros, toda a solidariedade que a gente recebeu também do Brasil inteiro quando a gente foi colhido pelas tragédias, né? É hora da gente devolver esse carinho. Kettmann, você citou isso de uma forma muito bacana. Acho que o povo mineiro, ele é solidário. E também recebemos esse carinho, essa atenção de outros estados. E tivemos aí também situações que a gente gostaria de que elas ficassem apenas no nosso passado. Infelizmente, acredito que ainda não é o momento, mas feito disso, bem, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, estamos melhor do que estávamos. E espero que lá na frente a gente se sinta bem seguro.